Então, bom dia, retomamos agora para a sequência dos nossos julgamentos. Vamos retomar com o item 37 da pauta, são embargos, embargante é Ultrapar Participações S.A. Há um pedido aqui de acompanhamento nesse processo, deixa eu só confirmar se exatamente, vai acompanhar o doutor Leandro Bettini. Então eu peço à Patrícia, por gentileza, que solicite ao patrono que ingresse na sala, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Item 37 da pauta, Dr. Leandro Bettini. Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Doutor Maurício. Doutor Maurício, então, o senhor... Doutor Leandro, bem-vindo novamente. Acho que seu microfone está no mudo. Doutor Fernando, bom dia, muito obrigado. Seja bem-vindo novamente, tá? Muito obrigado. Então a gente vai dar início ao julgamento do item 37. Pelo que me consta, doutor Leandro, o senhor vai só acompanhar, né? Se precisar fazer algum esclarecimento. Somente isso, acompanhamento, né? Isso. Vou ficar Perfeito. no mudo aqui. Tá bom, muito obrigado. Então eu passo a palavra para a conselheira Giovana, né, que é a relatora desse processo, para que a gente, então, inicie o julgamento. Conselheira Giovana, com a palavra, por favor. Bom dia, doutor Leandro. Vamos lá. É um processo simples. Esse processo foi da relatoria do Carlos Daniel. Os embargos são tempestivos e atendem demais requisitos, portanto, conheço do recurso. De fato, conforme reconhecido no despacho de admissibilidade, constata-se... Sim, eu ia pedir para vocês me acompanharem já direto no voto, os conselheiros. Conforme reconhecido no despacho de admissibilidade, constata-se uma contradição entre o dispositivo e a conclusão do voto, que deram provimento parcial ao recurso voluntário, enquanto que o teor do voto traz fundamentos dando para o provimento integral. Para melhor compreensão da questão, passamos a uma breve análise dos fatos. Trata-se de um pedido de compensação, através do qual o embargante pleiteou crédito oriundo de saldo negativo do ano calendário 2006, no valor originário ali de 4.600.000. O despacho decisório reconheceu um saldo negativo em torno de 2.100.000. A diferença não reconhecida dizia respeito a duas parcelas de fonte e de estimativas que haviam sido objeto de compensação. Esse fonte era no valor de 2.100.000 ali e as estimativas mais ou menos no valor de 300.000. Totalizando um saldo negativo ali de 2.500.000, não reconhecido. E aí eu coloco a tabela do fonte, né, que eram duas fontes, e as estimativas, que eram duas decompes estimativas que teriam sido compensadas, certo? Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente. Ainda resignado, ele interpôs recurso voluntário, que informou o erro do preenchimento lá do CNPJ em relação à fonte pagadora para justificar as retenções, e em relação às estimativas, aduziu que elas foram, que as estimativas compensadas deveriam ser consideradas na composição do saldo negativo, que é essa discussão que a gente vem tendo aqui já no colegiado, né? Pois, mesmo sendo julgadas improcedentes, o montante relativo a elas seria recolhido espontaneamente ou através da cobrança judicial, já que o débito se encontrava confessado nas referidas decompes. No que diz respeito às retenções, o acordo embargado reconheceu comprovada as retenções, ou seja, todo o valor residual de fonte, aqueles 2.100.000, restou confirmado, conforme a transcrição do acordo. Eu peço licença para não ler. A matéria contraditória que deu ensejo aos embargos aqui analisados, ele diz respeito à parcela de saldo negativo composto por estimativa, que foi objeto de compensação não homologada nesse valor de 341.000. Em relação a essa matéria, constou do acordo embargado a ementa, compensação, glosa de estimativa, cobrança em decomp e descabimento, ou seja, descaberia
a glosa daquelas estimativas. Pela ementa do acórdão, a gente teria acolhido as estimativas para a composição do saldo negativo. Quando chegou no dispositivo, eu vou ler só um pedacinho ali, que ele diz dar provimento parcial, certo? Quando o fonte a gente viu que já tinha sido reconhecido, e as estimativas, a ementa, a princípio, reconhecia também. E aí tem acordo os membros dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito do crédito pleiteado. Em relação ao item 2 do voto, esse item 2 do voto é justamente a questão das estimativas. Os conselheiros Roberto, Dornelas, Nelson, Giovana, eu participei desse julgamento na época, a Amélia e o Fernando acompanharam o relator, que era o Carlos Daniel, por suas conclusões. Entendimento que será reproduzido pelo próprio relator em seu voto. Isso constou do dispositivo. Quando chegou no voto, no item 2, eu reproduzo aí, o saldo negativo das estimativas do objeto de compensação não homologada, o relator disse, sobre esse tema, venho há muito sustentando que, uma vez confessados os créditos tributários que serão objeto da compensação, os mesmos já gozam de liquidez e certeza suficientes para compor o saldo negativo do exercício. Esse era o posicionamento do Carlos Daniel. E no fundamento do voto do Carlos Daniel, ele coloca aqui, eu vou ler esse trecho em negrito, um argumento que me parece reforçar a desnecessidade de pagamento ou compensação para que se reconheça o crédito correspondente à estimativa consiste na possibilidade desse crédito tributário declarado e não pago ser extinto por diversas formas, como decadência, prescrição ou remissão nos termos do artigo 156 do CTN. Aí o Carlos Daniel citou no voto dele, em que pese a minha posição externada acima, o entendimento majoritário desse colegiado, que foi o que ele se comprometeu a fazer, que era colocar o entendimento do colegiado, em que pese minha opinião externada acima, o entendimento majoritário desse colegiado tem se pautado de acordo com o entendimento exarado pelo ilustre conselheiro Roberto Silva, em declaração de voto anexada no acórdão do CARF, citado abaixo. E aí o relator, o Carlos Daniel, reproduziu o entendimento do conselheiro Roberto. E no entendimento do conselheiro Roberto, ele diz o seguinte, há de se aplicar a regra que exige a verificação de aumento de disponibilidade de uma parte no fisco, correspondendo a um decréscimo do patrimônio da outra, o contribuinte ou responsável. Em suma, o que rende ensejo a restituição é o enriquecimento sem causa atrelado ao empobrecimento igualmente injusto. Na ausência desses dois elementos fáticos, não haverá crédito. Então, ele destaca aqui que há de se reconhecer que tais valores compensados e parcelados podem compor o saldo negativo do IRPJ e da CSLL. Tal reconhecimento, porém, não deve se dar nos estritos limites do parecer. Nesse caso, ele estava até aplicando parecer, de modo a impedir que se considere na compensação do saldo negativo qualquer débito de estimativa extinto por outro meio que não seja o pagamento ou a compensação. Então, na verdade, a divergência aí é que o Carlos Daniel ele tinha entendimento que a extinção poderia ser de maneira mais ampla. E aí o que é que constou no final do voto? Nesses termos, voto por dar provimento a recurso voluntário para reverter as glosas de créditos feitas pela fiscalização. Então, o próprio voto, ele revertia a glosa lá das estimativas. De fato, constata-se uma contradição entre os fundamentos do voto e o que restou decidido pelo colegiado. Tive a oportunidade de participar do julgamento em questão e acompanhar o entendimento da turma ao longo do tempo, inclusive em razão da mudança de composição do colegiado. Em julgados mais recentes, tenho me manifestado no sentido de não permitir que estimativas que foram objeto de compensação não homologada componham um saldo negativo do período, fazendo um alerta para impedir que a unidade de origem proceda à cobrança de valores em duplicidade. A despeito disso, e considerando que o entendimento do colégio sofreu e ainda poderá ser alterado em razão de novas alterações da composição do colegiado, entendo que a resolução dos embargos deve buscar, com a maior fidelidade possível, esclarecer qual foi o entendimento do colegiado naquele julgamento ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2019. Nesse sentido, entendo que assiste razão ao embargante quando defende que o provimento foi integral. Isto porque o ilustre relator Carlos Daniel defendeu o entendimento de que a estimativa que foi objeto de compensação deveria compor o saldo negativo do período
independente do desfecho do pedido, uma vez que a estimativa estaria confessada e seria extinta por alguma das formas previstas no Código Tributário, podendo, inclusive, ser extinta por decadência, prescrição ou remissão. Este foi justamente o ponto de divergência do colegiado naquela ocasião. Os demais conselheiros entenderam que a estimativa objeto de compensação poderia compor o saldo negativo, mas que não poderiam compor o saldo negativo qualquer débito de estimativa extinto por outro meio que não fosse o pagamento ou a compensação. Por essa razão, os demais conselheiros acompanharam o relator por suas conclusões. E, naquela ocasião, o ilustre relator se comprometeu a reproduzir o conteúdo da declaração do voto do conselheiro Roberto, constante do acórdão tal, o que foi efetivamente realizado. Sendo assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a contradição, reconhecendo o provimento integral do recurso voluntário, uma vez que o colegiado, à época, acompanhou o relator por suas conclusões e reconheceu a possibilidade de as estimativas mensais que foram objeto de compensação não homologada poderiam compor o saldo negativo do ano calendário 2006. E, por conseguinte, eu sugiro uma alteração do dispositivo do acordo embargado, que, ao invés de ser por dar provimento parcial, seja por dar provimento ao recurso voluntário. Né? Eu excluo a palavra parcial do dispositivo do julgado. Isto posto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, porque aí a gente tem uma mudança do julgamento parcial para o integral, para sanar as contradições e reconhecer o provimento integral do recurso voluntário. Como voto. Senhores, acho que o voto da conselheira Giovana está muito claro ali, né? Esse acordo nosso foi proferido logo após a publicação do parecer normativo. Acho que foi no mesmo mês. E ali naquele primeiro momento, o colegiado, vamos aplicar o parecer e depois, como bem colocou a conselheira Giovana, que não é nem só a posição dela, do próprio colegiado foi se alterando em face das tanto mudança de composição ou os debates que se sucederam, mas o fato é que naquele processo o Carlos Daniel votou por dar provimento, tinha dois fundamentos, a gente acompanhou pelo segundo em relação às estimativas compensadas e acabou ficando no dispositivo do acórdão dar provimento parcial, mas de fato a gente julgou lá por dar provimento, né? Acho que está, para mim, assim, ficou absolutamente claro, a gente só está sanando a contradição apontada pelo embargante. Correto. Alguma dúvida ou podemos escolher os votos, senhores? Podemos? Podemos escolher. Conselheiro Dornelas, por favor. Acompanhe a relatora. Obrigado, conselheiro Heitor. Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro Rogério. Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então item 37 da pauta, por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar as contradições apontadas e retificar o acórdão número 1301-003-744 para dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. Processo julgado. Doutor Leandro. Presidente. Obrigado, conselheiros. Imagina, a gente agradece a atenção do senhor também. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nós deixa eu ver aqui se não tem. Patrícia, por gentileza, algum patrono mais aguardando? Sim, presidente. O item 42, doutora Camila. Perfeito. O relator é o conselheiro Dornelas, né? Então eu vou fazer aqui apregoar o processo e na sequência eu peço para a Patrícia convocar a doutora Camila. Então vamos lá. 42, né? Isso, item 42 da pauta, contribuinte é Schultz S.A., o relator é o conselheiro Dornelas, eu solicito a Patrícia, por gentileza, e convoco a doutora Camila Gonçalves de Oliveira para ingressar na sala para que possamos dar início ao julgamento. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Item 42 da pauta, doutora Camila Gonçalves,
Seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Eu vou ter que ler esse processo, que é difícil explicar. Bom dia. Bom dia, doutora. Olá, bom dia, doutora Camila. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. De novo, né, doutor Fernando? 2 vezes, hein? É verdade. Mas vamos lá, né? A gente tem aqui o item 42. A senhora vai fazer acompanhamento, né, doutora? Só acompanhamento. Então está bem. Eu vou passar a palavra, então, para o conselheiro Dornelas, para que ele faça o relato. Depois ele vai para o voto. Se a senhora entender que precisa fazer algum esclarecimento, é só a senhora solicitar, por gentileza, tá, doutora Camila? Tá bom, muito obrigada, doutor Fernando. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado. E peço a senhora também que durante a leitura do relatório a gente deixe os microfones no mudo. Já está. Obrigado, viu? Conselheiro Dornelas, com a palavra, por favor. Bem, trata-se de declaração de compensação, onde pleiteia crédito de saldo negativo de contribuição social, ano calendário 2003, no valor de 76 mil aproximado, para compensar débitos próprios. De acordo com a DRJ, não foi conhecida a manifestação apresentada, não foi conhecida pelo sujeito passivo, pelo fato de ter ajuizado mandado de segurança X, e ele entendeu que houve lá concomitância, certo? A recorrente se surge contra tal assertiva, aduzindo que a origem do mandado de segurança em questão está no deferimento do pleito de revisão administrativa número X, cujo teor era a aplicação da decisão transitada e julgada dentro de um outro processo, que é 94.3707, a fim de excluir débito lançado no auto de infração formalizado em processo administrativo que implica. Aduz que tal pedido de revisão foi inicialmente deferido sob entendimento equivocado de que o direito do contribuinte obtido em ação que transitou em julgado seria nulo, o que motivou a implementação do mandado de segurança com escopo apenas de afastar flagrante a arbitrariedade da decisão administrativa mencionada, concluindo, portanto, pela inexistência de concomitância entre esfera administrativa e judicial. Aí, esse processo esteve conosco aqui, certo, anteriormente, eu era o relator. Quando me debati com esse processo, não tinha as peças para que eu pudesse aferir se tinha ou não concomitância, e a gente concluiu por converter o processo, o julgamento de diligência, para instruir o processo, com os documentos atinentes às peças processuais do mandado de segurança. O contribuinte atende esse pedido, ele traz aos autos o processo inteiro, capa a capa, e em seguida o processo vem para a gente, de novo, para mim, como relator. Então, a matéria de debate é objeto da súmula 01. Eu só estou aqui registrando, que diz que pode renúncia de instância a referida concomitância de instância. A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, inclusive na segurança, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Pelo que se depende do texto, em negrito, o dispositivo acima, a renúncia ou desistência do litígio administrativo somente resta caracterizada quando a ação judicial é proposta pelo sujeito passivo e com o mesmo objeto do processo administrativo. Composição das peças do mandado de segurança denota-se que a origem está, de fato, como fala o recorrente, do indeferimento do pedido administrativo X, cujo teor era aplicação da decisão judicial transitada e julgada, oriundo do processo X. De acordo com a recorrente, esses 2 autos de infrações foram excluídos do refis, anteriormente, e após ter transjulgado de sua tese no Poder Judiciário, requereu a exclusão de tais débitos no saldo do parcelamento. Tendo seu pedido administrativo negado, impetrou o mandado de segurança, requerendo, já em sede de liminar,
o afastamento dos efeitos da decisão administrativa que recusou reconhecer o direito transitado e julgado. Portanto, é de se reconhecer que, no caso em questão, o contribuinte apenas pleiteou ordem mandamental para que fosse procedida a revisão de suas dívidas, incluindo o refis, com análise do pedido de revisão postulado na via administrativa. Assim, não há concomitância entre as esferas administrativa e judicial. Pelo que me parece, pelo menos em tese, apreciando o pedido de revisão, serão validadas compensações contínuas nos processos X e Y, e, consequentemente, a origem do crédito utilizado para a compensação debatida no presente processo também o será. Ou seja, esses dois processos, X e Y, que eu falei aqui, depende da sua conclusão para que a gente julgue esse nosso aqui. Mas eu não vou avançar nessa questão, porque a DRJ ela não conheceu da manifestação. Então, se não há que se falar em concomitância entre presente processo e o referido mandado de segurança, entende equivocada a decisão da RJ, que não conheceu da manifestação da inconformidade, e para evitar supressão de instância e prejuízo evidente ao direito de defesa do condutor recorrente, deve os autos retornar à primeira instância administrativa para que seja proferida nova decisão. Diante do exposto, voto no sentido da provimento parcial recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, o retorno dos autos à primeira instância administrativa para que profira a decisão com apreciação dos argumentos de mérito do contribuinte. É assim como eu voto. Entenderam? A discussão? Tá. Senhores, debates abertos. Eu acho que o relator foi claro aqui no voto. Existiu um mandado de segurança, a DRJ entendeu por não conhecer da manifestação por concomitância, e eu acho que ficou claro aqui que não se trata de uma concomitância, na verdade, se trata, eu acho, até de uma prejudicialidade. Para a DRJ poder julgar, ela vai ter que aguardar a revisão administrativa e o cumprimento daquele mandado de segurança para ver se faz aflorar o crédito ou não. Então, mas não seria, eu acho, que o caso de não conhecer da manifestação de inconformidade, né? Eu estou concordando que a matéria objeto aí é outra e depende, né? Vai ter uma revisão ainda que implica a revisão do refis, exclusão de débito do refis em razão da ação judicial. A ação judicial discute aquele débito que foi incluído no refis, não dá para alegar aí a concomitância. Senhores, mais alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Heitor, conselheiro Rogério, Lucas? Não? Eu não sei como é que a DRJ vai tratar esse processo, né? Porque, na realidade, ele é interdependente desse reconhecimento lá do saldo do refis, né? É uma situação meio... Não, ele depende de forma indireta, né? Indireta. Mas não, indireta não há concomitância. Direta há. Indireta. Eu estou pensando mais na questão de como vai ser tratado isso na DRJ, efetivamente. Heitor, eu penso o seguinte, ele pode até entender que se a existência do crédito depende de uma revisão interna, a DRJ pode até entender que não tem crédito líquido e certo. E aí ele conhece da manifestação e interfere o pedido porque está pendente da liquidez de um crédito que ainda não existe. Mas ele não pode não conhecer, porque o objeto do mandado de segurança não é o mesmo do recurso. Se ele vai aguardar o desfecho da revisão administrativa, se ele vai aguardar o cumprimento da decisão judicial do mandado de segurança número 94, se ele não vai reconhecer liquidez e certeza porque está pendente de uma decisão administrativa, isso aí a DRJ vai ter que se manifestar de alguma forma. Ela só não pode não conhecer, entendo eu, assim. Sim, na verdade, eu não sei nem se há como se reverter esse pedido de revisão administrativa que já foi negado, entendeu? Na verdade, eu até acho que o caminho mais provável é esse que você relatou aí, Giovana, né? Que eles vão negar, entendeu? Mas eu concordo. Eu não estou me surgindo contra o voto em si. Eu só estou aqui pensando qual vai ser o caminho do processo que a gente vai mandar de volta para o DRJ, o que isso vai resultar ao final, efetivamente. Então, na verdade, eu acho também que não conhecer, ele poderia até ter negado já, efetivamente, talvez, não sei se essa revisão foi anterior ou não, efetivamente. E se ele negasse aqui, certamente eu ia converter o julgamento, ele ia
e aguardar. Mas aí, pessoal, são hipóteses, mas é outra coisa, né? outra coisa. Fato é o seguinte, a DRJ tem que adentrar o mérito, concedendo, negando, sobrestando, enfim, e não fez, não conheceu do recurso, que eu acho que está equivocado, né? Aí realmente vão entrar numa sinuca de bico. Agora, se eles negarem provimento lá, aí o contribuinte vai entrar com recurso voluntário e vamos ver para onde que vai esse processo e o que acontece, né? Mas a DRJ não poderia não ter conhecido, né? Isso, porque, então, só para esclarecer, esse pedido de revisão interfere na compensação desses dois processos administrativos e que, por sua vez, esses dois processos administrativos interferem no crédito alegado aqui pelo contribuinte. Se por acaso ele tivesse dado no mérito, certamente aqui seria outra proposta de voto. Mas como ele não conheceu, tem que voltar para lá para ele apreciar o mérito. Entendi. Tem umas estimativas aqui que estão sendo compensadas, estão pendentes dessa revisão. Não, tá bom, presidente, eu estou pronto para votar. Eu só fiquei pensando aqui qual seria o caminho da DRJ, provavelmente é o que o Dornelas falou. O que eu acho, na verdade, até os próprios créditos dos quais eles estão dependentes, esses dois processos administrativos, eu não sei se tem alguma saída para, uma vez tendo sido negado a revisão administrativa, de se reconhecer isso na Receita, mas isso é outra questão. Só que eu tentei ver o futuro desse processo aqui, mas eu estou pronto para votar, presidente. É uma situação... A DRJ vai ter um trabalhinho lá para ver o que vai fazer, mas nesse momento a gente não tem muito espaço. Então vamos lá, né? Conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Obrigado. Depois agora vem o Heitor mesmo, né? Isso. Conselheiro Heitor. Acompanho, presidente, com o relator. Muito obrigado. Conselheiro Rogério. Com o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Lucas. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Lucas. Eu acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, dar provimento parcial para declarar nulidade de decisão de primeira instância, né? E determinar o retorno dos autos à turma de origem para que profira nova decisão com apreciação dos argumentos de mérito do contribuinte. Processo julgado, doutora Camila. Muito obrigada e bom trabalho, boa sessão para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Patrícia? Sim, presidente. Tem algum patrono ainda? Acho que não, né? Não, né? Um patrono. Então tá certo. Senhores, agora 10h20, vamos fazer um intervalinho? 5 minutos ou 10? O que vocês acham? Eu vou pedir para Patrícia, por gentileza, então interromper a gravação, por favor. Ok, presidente, gravação encerrada.